Receita detecta que o contribuinte pagou menos impostos do que o estipulado, ele precisa compensar. Então, o valor é informado assim que a declaração é preenchida. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou débito automático. Em resumo, é por isso que o contribuinte faz a declaração informando os dados do ano anterior. Na verdade, quando há retenção de imposto de renda na fonte sobre o salário do servidor, ali ele está fazendo uma antecipação do imposto devido para a Receita, mensalmente. Sendo que no ano seguinte, no prazo que esse ano vai de 15 de março até 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2022, faz-se o ajuste na declaração anual, onde a Receita vai ver tudo que foi retido na fonte no salário do servidor e faz o cálculo nos rendimentos anuais, e se houver um pagamento a menor de imposto na retenção mensal, há o pagamento complementar. Ao passo que, se houver uma retenção a maior do que o imposto devido, há as restituições do imposto de renda que o servidor e o trabalhador faz jus. Como fazer a declaração de imposto de renda? É importante separar os documentos obrigatórios, que são os informes de rendimentos, que a Prefeitura fornece ao servidor no portal do servidor, como eu falei, as despesas médicas, despesas com educação, recibo de pagamento de aluguel, se houver, e baixar o programa do imposto de renda no site da Receita Federal, e acessa o site da Receita Federal, acessa a opção Imposto de Renda, baixa o programa e no quadro Imposto de Renda 2023 você baixa esse programa. Entre as principais novidades para a declaração de imposto de renda deste ano estão: no caso, se a pessoa efetuou venda em bolsa de valores abaixo de 40 mil e não realizou operação com incidência de imposto, não precisa declarar. Quem optar pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix terá prioridade nos lotes de pagamento de restituição. Eu aconselho que o servidor faça a declaração pré-preenchida, é mais agilidade na hora de fazer os informes e tem preferência no recebimento da sua restituição. Faixa de isenção. Então, a tabela de alíquotas e faixa de isenção subiu de R$ 1.903,98 para até 2 salários mínimos neste ano de 2023. Portanto, o novo valor só será válido para as declarações de 2024. Atente-se, servidor, que essa mudança só é válida de até 2 salários mínimos de isenção para a declaração que for feita no ano de 2024. Então, no ano de 2023, referente ao ano base de 2022, a faixa de isenção ainda está na faixa de até R$ 1.903,98 de recebimento mensal. Então, quem é considerado dependente pela Receita Federal? O servidor tem que ter muito cuidado ao informar quem são os dependentes, que há uma diferença entre dependentes de imposto de renda e alimentantes. Dependente é aquela pessoa que é a pessoa que depende financeiramente do servidor, do titular daqui da declaração, e vive sob estado de dependência dele. Já o alimentando é aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia do servidor. Então, quem é considerado como dependente? O cônjuge, companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, filhos ou enteados até 21 anos de idade, ou de qualquer idade quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, de até 24 anos, se ainda estiver cursando ensino superior, escola técnica de 2º grau, irmãos, netos ou bisnetos sem arrimo dos pais, avós e bisavós, se no ano calendário tiveram recebido rendimentos tributáveis ou não até o limite de isenção, menor pobre de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, desde que tenha sua guarda judicial, tutelados e curatelados, absolutamente incapazes, qual contribuinte seja tutor ou curador,
Então essas são as pessoas que a Receita considera como dependentes. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Nessa ficha, ao preencher a declaração, você precisa inserir o recebimento de valores extraordinários, como rendimento de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros e resultados de uma empresa, entre outros. Rendimentos recebidos acumuladamente. Nesse tópico eu faço uma atenção porque há vários servidores que recebem rendimentos recebidos acumuladamente, que são rendimentos provenientes de rescisões de contrato de trabalho, às vezes que vira de um ano para o outro. Aí esses rendimentos são informados na declaração de imposto de renda separadamente. E no mês que houver o recebimento, porventura o servidor recebeu uma tributação maior do que o normal, não se preocupe com isso, porque na declaração de ajuste anual será compensado esse valor que foi recolhido a maior nesse mês que houve o recebimento acumuladamente. Então, uma grande preocupação do servidor que quando há esse pagamento, recebimento extra, que ele está pagando mais imposto de renda, mas ele não terá prejuízo com relação a isso, porque haverá uma compensação na declaração de ajuste anual. Então, é preciso se atentar para não informar despesas na declaração de imposto de renda que não são dedutíveis. Como eu disse, são dedutíveis as despesas com educação, despesas com saúde, os dependentes. Então, deve-se atentar na hora de preencher a declaração para não informar despesas que não são dedutíveis. Uma outra orientação é com relação às doações. O contribuinte pode optar por fazer uma doação de parte de seu imposto de renda a pagar. É só ir no link próprio lá do programa da declaração de imposto de renda e fazer essa opção por doar parte do seu imposto de renda para entidades beneficentes. Então, entre os gastos que o contribuinte pode deduzir do imposto de renda, é possível citar, por exemplo, despesas médicas sem limite, filhos ou pais dependentes no valor máximo de R$ 2.275,08 por dependente, educação, escola e faculdade no valor máximo de R$ 3.561,50 por dependente. Então, é válido reforçar que todos os valores que o contribuinte informar na declaração precisam ser exatamente iguais aos informados no comprovante de rendimentos e de pagamentos. A maioria das empresas envia esses informes através de cartas, e-mails ou disponibilizados em seus sites. No caso aqui da Prefeitura, nós disponibilizamos no portal do servidor, ao lado do link dos contra-cheques mensais, os informes de rendimentos. Na declaração de imposto de renda, deve-se informar os bens que o contribuinte tem, bem como deve-se informar as dívidas existentes, para que a Receita Federal veja a evolução patrimonial do contribuinte. Então é muito importante não deixar de fora de sua declaração de imposto de renda todos os seus bens que porventura foram declarados no ano anterior, bem como todas as suas dívidas, para que haja uma correta análise da evolução patrimonial do contribuinte. Esse ano, na declaração de imposto de renda, houve mudanças com relação à obrigatoriedade de quem recebe ou paga aluguel ter que informar na declaração de imposto de renda. Então fique atento, se você paga aluguel ou se você aluga algum imóvel e recebe, esse rendimento é tributável e deve ser declarado, para que você não corra o risco de cair na malha fina. Então, se você recebe aluguel e omite essa informação na sua declaração, e quem te paga o aluguel informa na declaração de imposto de renda dele, você corre o risco de cair na malha fina.
O que é a malha fina? A malha fina são aquelas declarações que a Receita Federal verifica que houve inconsistência na hora de informar no informe de rendimentos, que houve omissão de renda, aí o contribuinte cai na malha fina e isso vai acarretar no atraso da sua restituição de imposto de renda, se houver, ou no pagamento de multa por omissão de rendimentos. Então, o servidor deve ficar muito atento com relação aos informes de rendimentos na sua declaração de imposto de renda. Para o servidor, para o contribuinte que faz a declaração sem auxílio de um profissional, ele deve ficar muito atento antes de transmitir a declaração, verificar se há alguma pendência, que o próprio programa da Receita informe. Se houver alguma pendência, alguma omissão nos informes, devem ser corrigidas antes de fazer a transmissão. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda esse ano vai de 15 de março até 31 de maio. Houve uma dilatação no prazo para a entrega, tendo em vista que a Receita Federal está incentivando os contribuintes a preencherem, a fazer a sua declaração pela declaração pré-preenchida, para evitar erros, na restituição do imposto de renda e também você optar pelo recebimento da sua restituição via Pix, você terá preferência no recebimento de sua restituição. Fique atento a isso então. Quando a restituição será paga? Fique atento a isso. Como no ano passado, serão 5 lotes de pagamento. Primeiro lote até 31 de maio, segundo lote 30 de junho, terceiro lote 31 de julho, quarto lote 31 de agosto e quinto lote 29 de setembro.